Bora lá? Boa noite, quarta-feira, 19h30 e domingo já é Dia dos Pais. Então, claro que a gente não poderia deixar de pensar num episódio especial para todos os papais, para quem quer ser papai, para quem já é papai, para quem já é avô. Mas eu acho que eu acertei muito no convite para quem eu trouxe nessa noite aqui, que aceitou novamente o nosso convite para estar aqui no nosso Pode Escutar, Pode Falar, que ele não é só o meu personal, o meu educador físico, ele é um amigo muito querido e é quase um terapeuta. Tem vezes que a gente treina, tem vezes que a gente só conversa, mas é alguém que me inspira muito e que eu sei da grandiosidade do teu paternar, da tua entrega sensacional e dos pilares que você usa no dia a dia, né, com a tua família, com a tua filha. É incrível demais. Seja muito bem-vindo, Moisés Silva, aqui conosco de novo. Gente, obrigado, Izzy. Estou muito feliz de estar aqui. De fato, é um tema para mim muito especial. É um tema onde eu sou apaixonado por falar. Sou convidado em alguns lugares para falar sobre paternidade. Gosto muito da neurociência, do neurodesenvolvimento. Busco trabalhar esse conhecimento, né, na orientação, na condução, na educação da minha filha. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso. E tô aqui para despertar. Infelizmente, a realidade ela é um pouco dolorida e sofrida em relação à realidade dos pais na condução da sua família. E o que eu vejo há alguns anos já atuando nessa área de ajudar mesmo pais, famílias, em relação à construção de uma família saudável, uma família com pilares e valores fortes que vão determinar o futuro, né? Tanto de um casamento quanto de Moldar pessoas. um novo ser humano. Isso, né? de pessoas, né? Que nós somos hoje frutos das nossas memórias. Isso é fato. né? E essas memórias, elas são construídas principalmente ali em torno dos 0 aos 12 anos, né? Algumas pesquisas mostram muito forte isso do 0 aos 6, Na primeira infância, da né? primeira infância. E de fato a gente precisa estar muito atento nisso. E óbvio, algo que é em comum em nós aqui é a questão dos pilares cristãos, né? Sem dúvida. E a gente vai falar também um pouquinho sobre isso. Eu estou muito feliz de estar aqui e falar. Estou apaixonado porque de fato é isso que eu sou. Eu amo falar. Ai, que maravilha te ter aqui, amigo. Muito, muito obrigada mesmo, mais uma vez. E eu já te apresentei da outra vez, mas a gente vai te apresentar, Moisés, melhor ainda, tá? Então, deixa eu apresentar o meu convidado dessa noite e antes disso te agradecer de novo pela audiência, por estar aqui inscrito no canal, por comentar, por compartilhar, por nos ajudar. Se você gosta do Pode Escutar, né? Se você tem mandado sugestões, perguntas, enriquece mais ainda, né? Porque todos esses episódios a gente pensa com muito carinho para você, que sugere os temas, que a gente vê a demanda crescendo. De profissionais incríveis para estar aqui dividindo a expertise. Então, tudo isso é pensado, né, por conta dessa tua interação junto com a gente, de encontrar cada um, às vezes falar assim, eu tô amando o teu podcast, eu adorei aquele episódio, faz esse episódio também, olha, tem um profissional que eu vou te indicar. Então, é sensacional, é o que faz os nossos corações brilharem e querer continuar fazendo, né, desse canal aqui uma rede de apoio também. Vou apresentar para vocês o Moisés, né? Ele é formado em Educação Física, ele é especialista em Fisiologia do Exercício, com formação em Inteligência Emocional, Neurociência Comportamental, Neurociência e Alta Performance, é também mestre em Ensino de Saúde, já treinou mais de 5.000 pessoas em alguns lugares do Brasil e empreende através da Result, onde atua na área do desenvolvimento humano e profissional. Sim, perfeito. Nossa, bonita essa.
Para que tu nem me mandou isso. Eu falei assim, manda. Não Então, foi. ele falou assim, eu sou pai da Joane, sou marido da Josi, né? E eu falei assim, tá. Mas eu vou apresentar melhor para vocês ele agora, tá bom? Boa. Vamos lá, Moisés, olha só. Moisés nasceu em um lar onde as mãos calejadas da mãe, Dona Ana, se uniam às orações para costurar esperança. Foi ela quem, diante da morte que rondava, escolheu a vida. E mais que isso, escolheu o caminho da fé. Essa decisão silenciosa, feita com coragem, virou raiz e foi nela que germinou uma geração. O pai, seu Osvaldo, foi presença firme. E ao lado dos irmãos Isabel e Rodrigo, Moisés cresceu entre a antiga pedagogia parental, o afeto e a certeza de que o amor verdadeiro não precisa gritar, pois ele permanece. Mas nem toda raiz cresce sem dor. Dos 15 aos 25 anos, a alma de Moisés habitou noites escuras. Ansiedade, depressão, medo. Houve dias em que levantava da cama, era vencer uma guerra. Repetiu anos escolares, tentou vestibular 4 vezes, chorou em silêncio e mesmo assim caminhou. Literalmente caminhou até a faculdade quando o dinheiro não dava sequer para o ônibus. E ainda assim sonhava. Sonhava com um futuro diferente e sonhava com alguém. E esse alguém veio, com o nome, riso e abraço, Josiana. Parceira de vida, de fé e de caminhada. Com ela, Moisés aprendeu que o casamento é mais que companhia, é compaixão. Que nem sempre se corre no mesmo ritmo, mas que se chega junto quando a caminhada é com amor. Ao lado dela chegou também Joane, a Jojo, sua filha presente, que é um presente divino, que veio para completar o que já era promessa, e o anjo Isaac também. Moisés não se define pelos títulos que carrega, embora eles sejam muitos. Ele se define pelas marcas que carrega no peito, pelas cicatrizes que, com o tempo, deixaram de doer e passaram a iluminar. Ele crê que tudo que ele viveu, viveu por um motivo. E que a dor não foi em vão. Foi um preparo de Deus. Hoje ele caminha com a certeza de que suas feridas já não gritam. Elas oram, ensinam e curam. Porque onde há fé, o chão floresce. E aonde há amor, a história permanece. Já é pra chorar, já? Se for Agora a gente te apresentou. Agora a gente te apresentou, meu amigo. Olha, eu segurei aqui porque eu sou meio leso quando eu choro. Eu não consigo falar. Eu falou com a minha mãe, com a minha esposa. Vou perguntar muito. Detetive ali, ó. Meu filho, eu vou te contratar. Ele é excelente nesse trabalho também, viu? Além de editar aqui, quem faz essa pesquisa é ele. Rapaz, não, isso é outro nível. E olha, há quanto tempo a gente nível. treina junto, a gente se conhece, Moisés, desde 2016. 2016. Não é? 9. 2016, foi 2015 ainda, tem 10 anos aí, e eu te conheci ainda mais hoje, viu? Né? Com esse detetive aqui. Rapaz, olha, depois a gente vai conversar. Sensacional. Gente do céu, mas meu amigo, poderoso. muito bem-vindo de novo. Viu? Eu imaginei que ia ser algo impactante, né? Tudo que eu faço com muito amor, tudo que eu faço com muito carinho, porque eu sei que, diante de tudo isso aí que foi falado, existe um propósito, né? Nada é por acaso. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, Ele vai fazendo isso. Ele vai transformando feridas em cicatrizes. E essas cicatrizes vão servindo para curar, libertar, salvar, ajudar na vida de pessoas. E é isso que tem acontecido na minha vida. Estou muito feliz mesmo. Maravilhoso. E, amigo, a primeira pergunta que a gente vai te fazer é o que mudou na sua vida depois que você se tornou pai. Né? Porque eu falo que a mulher ela vai se preparando porque tá dentro dela, né? Ela vai viver 9 meses já, né, com uma transformação gigantesca. E eu não falo mais só na parte física, na parte mental também. Parece que o pai ele nasce só quando o bebê nasce, né? A ideia mesmo de tudo isso. Então eu quero saber de ti o que mudou na tua vida depois que você se tornou pai.
E antes disso, eu vou só agradecer 2 dos nossos principais patrocinadores, Clínica Audionorte Saúde. Muito obrigada. É um prazer inenarrável estar junto com vocês nesse crescimento, estar na diretoria da Audionorte, porque eu sei o quanto já é referência em diagnóstico e reabilitação auditiva aqui no nosso estado. E o crescimento, ele é proporcional ao sonho, sabe? Então, o quanto a gente sonha e se dedica em dar o nosso melhor, em fazer o nosso melhor atendimento, é que vai fazendo com que esse crescimento aconteça de uma forma muito espontânea e natural. E olhar para 11 anos atrás, né? Na verdade, a gente tem a Audionorte desde 2014, 11 anos atrás, e ver como nós estamos hoje é gratificante demais. Existe muita gratidão, muita dedicação e muitos sonhos realizados, né? E muitos projetos ainda a serem realizados. Parabéns ao Audionorte por essa equipe completa, pela reabilitação auditiva, pelo diagnóstico, por todas as qualidades de vida restauradas nos seus pacientes. Muito obrigada por acreditar também no nosso projeto e que a gente continue crescendo juntos. Clínica Poligastroendoscopia Avançada é a próxima, Moisés. Você já conhece, né, Moisés? Já fui lá. Pois O é. melhor médico. Doutor José Carlos Pardal. Fez uma pergunta bem capciosa, né? Gente, vocês já viram o nosso Instagram, né? A gente tem muitos vídeos juntos, é uma comédia sensacional. O que o José Carlos te perguntou? Além de gravar vídeo, tu faz mais do que eu faço. Nas horas vagas eu sou personal. Nas horas vagas ele é personal. Todo mundo tá achando que a gente não treina, a gente treina, né, amigo? É só ver o resultado. Olha o resultado. É só ver as fotos, as viagens, tudo certo. Tô gostando muito, viu? Desses resultados, porque olha, é sensacional. A gente vai plantando, né, amigo? A gente vai plantando certeza. E graças a Deus a colheita... São anos aí. Né? São anos aí, e nesses últimos anos, né? Eu acho que nos últimos 2 anos a gente teve uma transformação muito grande do nosso treino, do nosso estilo, né? É muito legal a gente se reinventar depois também de tanto tempo. Gravidezes, né? A gente treinou grávidos, foi. E é muito legal, né? A gente ver também o nosso desenvolvimento, né? Como aluno, como professor, como personal como e pessoa, amigos, né? Como pessoas, exatamente, né? Muito bom. E a gente tem tanta coisa em comum em termos de pensamentos e tal, que é por isso que eu acho que esse episódio, falando sobre paternidade, eu convidei a pessoa certa. Fiquem comigo que vocês vão entender. Poligastroendoscopia avançada, que antes era, né, a gente via que a referência até hoje é na endoscopia, na colonoscopia, mas é gigante o crescimento dessa clínica. É incrível ver o quadro clínico que hoje faz parte da Poligastro. Profissionais incríveis, especialistas, o tanto de cuidado que toda a equipe tem, desde a hora que você marca uma consulta, um exame, um procedimento, quanto o cuidado na recepção, o cuidado no espaço físico, o cuidado no conforto que ela te oferece, a segurança que ela te oferece, né? É incrível. Então, assim, Poligastro, vocês já são referência, né? Ali tem que mudar, inclusive, porque já tem mais de 10 anos também a Poligastro, ele está mais de 6 anos, mas já virou ali, né? E tá um espaço físico gigante para oferecer para os nossos pacientes, com toda a segurança, conforto e qualidade também num só lugar. E aceitando diversos planos de saúde. Então, Poligastro, muito obrigada por acreditar também no nosso projeto, por estar aqui junto conosco. Show. Vamos lá, Moisés? Vamos. Então me fala aí... Você caiu a ficha só quando a Jojo nasceu? O que tu mais acha assim, que mudou na tua vida? Assim, eu vou falar muito da minha vida cristã aqui, né? Tem muito a ver com os meus pilares, com os meus valores, com aquilo que eu acredito que direciona a minha vida. Na verdade, eu sempre quis ser pai. Eu não sei de onde veio isso, eu acredito muito que veio... da minha família mesmo, meus pais, a minha família em si, ela sempre foi meus pais sempre foram participativos, estiveram sempre juntos, e eu lembro que eu sentava orando de joelho pela minha esposa,
Porque se tu ver a minha esposa, tu vai dizer, não, isso é, na verdade tu sabe, né? Isso é milagre de Deus. Moisés. É milagre, não tem outra explicação. Ela viu a minha beleza interior. Ai, eu não te aguento. Ela viu a beleza interior, que foi Josi, mais beijo, importante. Josi. Eu orei por uma mulher bonita e inteligente. Se ela não orou, aí Já já é não é? problema dela. Deus te ouviu, Acho que né, amigo? ela orou por um homem de Deus, assim. Então sempre foi uma preocupação minha formar a família. E eu lembro de vezes que eu me ajoelhava na beira da cama orando por isso. E quando eu soube que a Josi estava grávida, pra mim foi uma alegria, foi uma surpresa, porque ela fez a surpresa. Ela já tinha perdido, tinha tido um aborto, e de fato foi algo muito sofrido pra gente. A gente passou um momento de luto. E quando a Joane nasceu, eu fui me reconstruindo, eu fui me remodulando, eu fui mudando as minhas prioridades, eu fui, de alguma forma, olhando para a vida de forma diferente. Eu fui amadurecendo em diversas áreas. Eu digo que a Joane é um milagre, depois vocês vão entender porque ela é um milagre, mas a Joane é um milagre porque, de fato, quando ela nasceu, é como se eu tivesse, naquele momento, um sentido de vida para mudar. Uhum. Tipo, uma motivação para mudar. Inevitavelmente, nós somos, como eu falei, a formação daquilo que fomos construídos ao longo da infância. Então, os meus pais, com muitos desafios, tiveram algumas falhas nesse processo de educação, e eu levei isso para o casamento. Uhum. E eu lembro que em determinados momentos eu me via como um homem imaturo, não sabendo lidar nem com o meu casamento e nem com a minha paternidade. Então, quando a Joane vai se desenvolvendo nesse processo, eu vim entendendo a minha responsabilidade. Então, quando ela nasce também um novo homem. Nasce uma pessoa disposta a mudar a realidade da sua família, a mudar a realidade da sua geração, a mudar a realidade da sua história. Então a Joane foi um milagre que quando chegou na minha vida, de fato, me despertou para um novo sentido. E eu entendi a responsabilidade disso. Eu entendi o que começou a ter em relação a como eu ia conduzir isso. Uhum. E que existia em mim a responsabilidade de conduzir isso da melhor forma possível. Então a Joane é um milagre, porque de fato ela, quando nasceu, ela nasceu também um homem disposto a fazer de tudo para construir uma família saudável, uma paternidade que impactasse tanto a vida dela, que quando ela tivesse na vida adulta, ela tivesse realizando os seus sonhos, os seus objetivos, porque ela enxergou em mim um pai que direcionou a vida dela de uma forma onde ela conseguiu se desenvolver de uma forma saudável, autônoma, independente, e fazer escolhas que levassem ela, de fato, a ter uma vida bem-sucedida. Maravilhoso. E Moisés, qual é o papel mais importante de um pai dentro de casa? O que você acredita que seria? Qual o papel mais importante desse pai dentro de casa? Izzy, é algo que para mim foi uma pergunta que eu precisei me fazer também. Porque hoje o que a gente vê são pais preocupados só em prover a casa. E o papel do pai ele vai muito além de prover. É muito importante que a gente entenda isso e que isso seja um valor inegociável. Porque quando eu entendi o meu papel, eu compreendi que eu precisava mudar o meu comportamento. Eu entendi que existia aí uma responsabilidade nas minhas mãos onde eu poderia fracassar de forma miserável. Uhum. E que eu precisava entender que eu ia além de uma condução onde eu traria, seria o principal provedor de casa. Então eu compreendi que eu precisava de fato
agir de uma forma que a Joane dependia de mim para que ela pudesse crescer de forma saudável, crescer onde a Joane, né, e outros filhos que em nome de Jesus vão vir, crescer de forma saudável, crescer de forma independente, fazer boas escolhas, as crenças, as suas convicções, a forma como ela lidar com o mundo, a forma como ela ia enxergar o mundo. Então isso dependia muito da minha condução enquanto pai. Uhum. Então tudo isso me levou a refletir quem eu era como pessoa. Porque entenda, eu vou conduzir a minha família, ou qualquer pai vai conduzir a sua família a partir de valores e princípios que ele tem como verdade, convicções. E que são imutáveis. Que são imutáveis, porque ninguém desvincula o homem das suas convicções. Uhum. Então, a grande questão aí que eu precisava é tratar as minhas próprias feridas e as meus próprios dilemas, porque eu via muitas vezes eu conduzindo a minha família como meu pai conduzia. E é óbvio que o meu pai teve acertos, mas ele teve muitas falhas também. E a partir daí, como é que eu ia lidar com tudo isso? Inevitavelmente, os pais que são feridos ferem seus filhos. Os pais que são curados curam os seus filhos. E a forma como eu vou conduzir isso está diretamente ligado com os meus valores e meus princípios. E aí vem a espiritualidade, e aí vem o conhecimento da neurociência, da psicologia, onde de fato eu me debrucei, porque, entenda, a gente não nasce pai. Uhum. A gente não nasce com conhecimento de ser pai. Até isso, a gente precisa compreender a importância de buscar ser um pai melhor, de buscar ser um pai presente, de buscar ser um pai participativo, de buscar ser um pai que entendeu que a sua presença é muito melhor que o seu presente, de entender que o trabalho é importante sim, mas que a forma como ele vai conduzir a família, a forma como ele vai conduzir a sua paternidade vai definir o futuro da sua família, do seu filho, da sua filha. Então esses valores para mim foram se tornando inegociáveis, ao passo que eu fui buscando me desenvolver enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto marido, porque a pergunta que eu faço para você que é pai é: se a sua filha ou seu filho, vou falar sua filha, escolher o marido para ela igual como o pai dela é para a mãe, isso faria de você, isso se tornaria alegre ou se deixaria preocupado? Então são coisas que eu comecei a analisar que me fizeram repensar muitas atitudes, muitos comportamentos, me fizeram trocar o celular pela presença, as brigas pelo acolhimento, o tempo de qualidade, o trabalho pelo tempo de qualidade. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de trabalhar. Eu não estou dizendo aqui que você vai deixar de fazer aquilo que é importante para você. Eu só estou dizendo aqui que você precisa colocar tudo no seu devido lugar. Os homens ainda são muito cobrados, Moisés, em relação, né, a ser o provedor. A gente sabe disso. Agora, como achar esse equilíbrio, né, entre a presença e ser o provedor? Pois é aquela questão. Você precisa entender quais são os valores principais da sua vida, os princípios. Porque tem pai que o status é o que há é o que está em primeiro lugar na sua vida, a ser referência, né? Ser relevante, dinheiro, status, poder. Então, eu vejo que para eu ter uma família saudável, para eu construir laços fortes, onde a minha filha ela vai se desenvolver com apego seguro, com afetividade, desenvolver inteligência emocional, porque isso já está dentro da literatura muito claro,
que a presença do pai vai fazer com que a criança desenvolva e modele o seu cérebro de tal forma que ela consegue se desenvolver a inteligência emocional para conseguir resolver seus dilemas, seus problemas, ter a automotivação, ter empatia, ter relacionamento interpessoais saudáveis, ela vai conseguir se desenvolver cognitivamente, ela vai conseguir ter capacidade de autocontrole, flexibilidade cognitiva, o córtex pré-frontal dela vai se desenvolver de forma saudável, o sistema límbico dela vai se desenvolver de forma saudável. É a presença do pai que faz com que essa criança se tenha o cérebro saudável. A questão aqui é que existe muitos filhos órfãos de pais vivos. Essa é a realidade que nós temos hoje. E na verdade tem muito pai que não está nem aí para isso. A questão é que o preço é muito alto que se paga. A questão é que será que vale a pena o sucesso profissional e o fracasso no lar? Tudo isso precisa ser uma questão de reflexão. Porque eu posso estar falando aqui, a pessoa que está me escutando, irmão, para mim acabou, o principal valor para mim é o dinheiro e pronto. Só que a questão é que eu entendi que existem valores e princípios na minha vida que são inegociáveis. Por quê? Porque é aí que está a verdadeira felicidade, o verdadeiro prazer, a verdadeira realização, a verdadeira virtude. Então, eu posso ter sucesso profissional e vou ter, sim, mas isso não pode custar a minha família, a vida dos meus filhos. E existe existe uma ordem de prioridade na minha vida. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, família. E terceiro lugar, trabalho. Só que tem gente invertendo isso, e quando inverte isso, e geralmente é o homem que precisa ser o líder da sua casa e colocar tudo isso dentro do seu devido lugar. O homem que não lidera a sua casa, ele simplesmente está atraindo caos para dentro da sua família. Filhos que, infelizmente, na sua infância e adolescência, estão enfrentando problemas sérios de saúde mental, depressão, ansiedade, estresse, tomando remédios, insônias. Porque existe, de fato, uma ausência paterna que está levando à destruição do seu casamento e da sua família. Então, como é que eu preciso e como é que eu devo equilibrar isso? É óbvio que isso vai partir de caso para caso. Mas seja presente no momento que você está com seu filho. Várias pesquisas mostram de 15 a 20 minutos você presente com o seu filho. Isso já gera uma mudança dentro do seu comportamento, dentro do seu cérebro, a forma como ele vai enxergar a vida, a forma como ele vai conduzir os seus dilemas, a sua vida como um todo. Então, a questão aí é, quanto eu estou disposto a dar o meu melhor com o tempo que eu tenho, porque isso é que faz a diferença. Eu vou trabalhar, preciso dar o meu melhor, porque eu preciso dar o meu melhor para minha família. Mas a questão é que eu não posso inverter essa ordem. Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a minha família. E terceiro lugar, o trabalho. Quando eu inverto isso, eu tenho a destruição do meu casamento e a destruição da minha paternidade. Esses são os teus valores, Moisés, na tua criação como homem e pai. São esses os valores que você considera essencial para educar a tua filha, para gerir a tua família? A questão aí, Izzy, é aonde que meu coração está. Eu, enquanto cristão, eu não posso deixar de falar aqui que quem direciona os meus valores é Jesus. E eu não me arrependo de ter entregue a minha vida a Ele. Porque quando eu fiz isso, a minha paternidade mudou, meu casamento mudou,
a minha família mudou, eu fui um melhor pai, eu fui um melhor marido, eu consegui ter autoconsciência, consegui compreender que muita coisa estava fora do lugar, e quando eu comecei a me posicionar dessa forma, eu comecei a ver uma transformação na minha família, na minha paternidade. E hoje, a forma como eu lido com a minha filha está diretamente ligado com a decisão que eu tive. E a partir daí, o que eu vou construindo? Eu vou construindo o meu relacionamento com a minha filha a partir de princípios cristãos. Eu quero que a minha filha se desenvolva, eu quero que a minha filha seja apaixonada por Cristo. Mas para que ela seja apaixonada por Cristo, ela precisa ver em mim isso. Ela precisa ver em mim atitudes e comportamentos que, ao olhar para mim, ela diga: vale a pena ser igual ao meu pai. Vale a pena seguir os mesmos princípios e valores do meu pai. Porque eu consigo olhar o meu pai tratando a minha mãe de uma forma que eu quero escolher o meu marido igual como o meu pai trata a minha mãe. Então, é isso que eu começo a construir. E a partir daí, a minha vida é transformada. A minha paternidade é transformada. A minha filha é transformada a partir de um ambiente que é construído dentro de casa. Eu entendo que o próprio Espírito Santo vai conduzindo. Porque eu várias vezes me via numa situação onde o Espírito Santo ia conduzindo ia me direcionando. Será que essa atitude que você está tendo, qual é o resultado que você vai ter? E quantas vezes eu mudei comportamento porque eu tive sensibilidade ao próprio Espírito Santo, onde ele me conduzia a comportamentos que eu deveria ter. Quantas vezes eu fiquei mais tempo no celular do que com a minha filha? Hoje, mais tempo no celular com a minha filha. Hoje eu consegui estudar com ela. Eu estou criando memórias, onde isso vai fazer com que ela tenha, por exemplo, mais força, determinação, resiliência. E onde, quando ela passar por dificuldade na vida, ela vai ter memórias que vão trazer para ela esperança. Então, essas memórias que são construídas a partir de valores, sim. Porque aí, o que é dentro de casa construído? O próprio fruto do Espírito Santo. Quais são os frutos do Espírito Santo? Paciência, amor, alegria, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E só a partir desses frutos eu consigo viver os princípios. E quais são os princípios que norteiam a minha vida e que norteiam a minha casa? São honra, fidelidade, generosidade, amor, verdade, serviço, aliança. Então, dentro de casa, eu, enquanto pai, consigo, com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, me arrependendo quando eu faço algo. Eu lembro que diversas vezes eu fazia algo para Josi que não deveria fazer. A minha filha via. Eu vi que não foi correto da minha parte. Eu chamava a minha filha, chamava a Josi e dizia: eu quero pedir perdão para você, porque da forma que eu falei não foi correto. Eu quero que você veja, filha, que eu sou uma pessoa que tenho erros, mas que eu me arrependo. Isso é princípio que está sendo ensinado dentro de casa. E eu não abro mão disso, porque eu sei o que eu vivi antes disso e o que eu estou vivendo agora. Então são esses princípios que são vividos dentro de casa, que é a partir, de fato, da condução de uma vida espiritual que me faz ser um pai, onde eu vou colher não só resultados ali agora, mas eu sei que isso vai ser passado por geração. Assim como eu sofri na minha vida, os meus pais sofreram na vida, problemas que foram padrões comportamentais vindos de geração, no meu ciclo, acabou.
infidelidade, acabou mentira, acabou traição. Na minha vida, eu vou viver esses princípios e a minha filha vai conseguir viver tudo isso. Eu quero deixar herança, sim, mas eu entendo que o mais importante é eu deixar legado na vida dela. Por isso, eu quero viver isso. Não abro mão de nada disso hoje. Sensacional, Moisés. Eu ouvi falar de quebras de padrões, sabe? Porque da gente pensar realmente em como eram os casamentos, né, as relações há 30 anos atrás, e o que nós temos hoje, a gente sabe que o mundo mudou muito, muitas coisas pro bem, outras coisas sempre a gente vai ter que lutar contra esse mal aí também, né? Mas é importantíssimo essa quebra de padrões. Eu apanhei e não morri. Porque meus pais, né? Enfim, a minha mãe não trabalhava e tinha que ser Amélia dentro de casa. E meu pai traía não sei quem. Então, assim, a gente vê isso em diversas famílias. E a gente vai vendo essa construção. Até porque, por mais que a gente fale, o seu exemplo é o principal. É o que vai mais trazer referência para Joane. O exemplo do meu marido em casa é o que mais vai trazer referência para os nossos filhos. Muito mais do que a gente ir lá e falar e pedir e contar. É o que eles enxergam, né? Perfeito. É a referência que eles estão tendo desse casal, dessa mãe, desse pai. Perfeito. Então, da gente ver realmente uma mudança também no estilo de vida de todo mundo, não só do homem, mas da mulher, mas do mundo atual, Moisés. Da gente pensar que o mundo atual, muitas vezes, ele vem e distorce um pouco essa figura do pai. O que você teria a falar um pouco? Como que você lida com isso na prática? Izzy, de fato, é algo que hoje está bem evidente, essa relação de um sistema que está muito interessado em acabar com esses valores e princípios fundamentais do pai, do homem, do marido, do líder, da autoridade. Então, qual é a grande questão aí? Eu não coloco a responsabilidade nem da escola, nem da igreja, nem de ninguém de educar a minha filha. A responsabilidade de discipular, de educar, de orientar, de conduzir, de ensinar é minha. E é isso que vai fazer a diferença. Porque o que acontece hoje? Os pais saem para trabalhar. Os filhos, olha a loucura. É o que mais acontece. A realidade. O pai sai para trabalhar. Isso eu escuto, tá? Uma vez eu estava dando aula para uma criança, algum tempo atrás. Eu perguntei, teu pai e tua mãe? Eu quase não falo com meus pais. Por quê? Porque quando eu acordo, eles já saíram de casa. Quando eles chegam em casa, eu já estou dormindo. Meu Deus. Mas isso é a realidade. Não existe conversa, não existe diálogo, não existe abraço, não existe olhar, não existe conexão. É mais uma vez, filhos de pais vivos, mas órfãos. Então, não existe. Os pais não sabem nem o que os filhos estão assistindo na televisão. Os pais não sabem o que os filhos estão assistindo no tablet, no iPad, no celular. Não sabe como é que está conduzindo essa educação. Então, como é que eu posso evitar que a minha filha ou o meu filho eles sejam engolidos por ideologias contrárias a princípios que eu valorizo? Eu simplesmente passo a ser o principal educador da minha casa. Não é televisão, não é tablet, não é a escola, não é a igreja.
Eles participam, são fundamentais. Mas quando a minha filha começar a fazer as suas próprias escolhas, ela vai lembrar de quem foi o principal educador dela. A Bíblia fala assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. Provérbios. E quando tiver adulto, ele não se desviará dele. É lindo. E é louco, porque assim, ensina a criança no caminho, não é o caminho. Ou seja, eu não digo pra Joane, Vai o por caminho ali. é ali, ó. Pode ir. Filha, vamos caminhar junto. Eu vou te mostrar como que você precisa viver. É no caminho. Papai, eu tô com medo. Filha, eu estou aqui. Papai, eu errei. Filha, eu estou aqui. Papai, eu não sei como fazer. Filha, eu estou aqui. Papai, me ensina isso. Eu vou te ensinar. Papai, posso fazer isso? Não. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Papai, eu posso assistir isso? Não. Vamos assistir junto? Vamos. Vamos construir junto? A gente vai construir junto. E aí, nesse processo, ela vai sendo formada. Porque o principal provedor dela não é o professor de sala de aula, não é o youtuber, não é a televisão, não é a Netflix, não é nada. Sou eu. Essa é a única forma de a gente proteger os nossos filhos diante de tanta ideologia que destrói famílias. E é verdade. Olha, na semana que vem, Moisés, vai sair um episódio sensacional, necessário, que fala sobre a criança que fica nesse fogo cruzado de pais separados na criação deles. É uma realidade muito grande, né? E a estatística levantada foi de que a cada 2 casamentos, um se desfaz. Sim, Né? muita- Então, a Ive, que é a nossa entrevistada, psicóloga, PhD, né, que vai estar na semana que vem no nosso podcast, e esse assunto será extremamente abordado, e ela fala que tem muita gente que ainda sonha, né, com a família. E, infelizmente, acontece muitas vezes, né, de vários motivos da separação. E ela aponta um dos principais, a comunicação, Sim, o diálogo, sim, né, que foi um dos pilares que você Sim, colocou ainda há pouco sim. aqui. sim. Porque o mundo mudou muito, né, Moisés? As ideologias, o que se acredita hoje em dia, como se quer viver hoje em dia, os exemplos que a gente tem fora de casa, Sim. né? Então, é importante continuar sonhando com a família, porque casamentos continuam acontecendo, porque ainda se acredita-se, e eu espero que continuem acreditando e muito. Mas 50%, né, para haver separação, É louco. o que você acha, Moisés, que acontece nisso? Easy. Eu acho que esse processo não tem jeito. São valores e princípios inegociáveis. Hoje, casamento está descartável. E na minha vida, talvez na sua, que eu acredito muito que também corrobora com os mesmos princípios, não existe plano B. Para mim, não existe plano B. Não existe eu ter uma crise no casamento e eu pensar que provavelmente a gente vai divorciar. Não. Existe uma crise no meu casamento e a gente vai lutar juntos e com pessoas ajudando para que a gente consiga sair dessa situação. Porque para a gente não existe a possibilidade de um dia nós nos separarmos. Isso é um valor inegociável. Então, quando você coloca ele como um valor inegociável, é o que te vai fazer lutar também Lutar, para manter o teu persistir. casamento. Né? Porque senão acabou o casamento aqui, seja feliz com outra pessoa. É isso que é pregado por aí. Eu não tô aqui colocando situações específicas como caso de violência. Eu tô falando que não é o caso. Na maioria das vezes, é simplesmente uma falta de diálogo, traição, infidelidade, né? Quando Perfeito. acontece isso. Então, a questão aí é,
quais são os valores que norteiam a tua vida. Por quê? Porque independente do que te levou a separar, você não vai sair isento dessa situação. Você vai trazer problemas emocionais, espirituais e físicos, inclusive, dependendo do que for, para o resto da sua vida. Então, não é simplesmente eu me separei, como a Virgínia lá com o doidinho lá, que eu não sei o nome dele. Separou, tá tudo certinho. O Zé Felipe, nós estamos na mesma casa. Tá tudo de boa, tá tudo certo. A gente se separou, mas continua. Não existe isso. Não existe. É só você ir para as pesquisas e ver o que acontece com filhos. Igual a situação lá do Coldplay, do CEO. Então, não existe algo que simplesmente acabou e cada um vai seguir sua vida. Se tiver família, filho no meio, os seus filhos vão sofrer de uma forma onde vai impactar a vida toda dele. Então, não dá para que você entenda que casamento, casou, se não der certo, separou. Eu entendo que casamento, paternidade, é um projeto de Deus. Não nasceu na terra, nasceu no céu. E se eu não cuidar, eu vou ter consequências sérias nisso. E um dos principais fatores que está destruindo a família é a falta de posicionamento do homem como marido e como pai. Então isso é um fator que destrói e tem destruído as famílias. No meu caso, no teu caso, não existe plano B. Eu vou viver com a minha família, com a minha esposa, porque daqui a pouco a minha filha vai casar. Daqui a uns 50 anos. Vai contando. Não existe plano B. A minha esposa e eu vamos existir eternamente juntos, até depois do fim. E eu vou fazer de tudo para ser um homem onde, quando eu chegar face a face com Deus, Ele vai me perguntar: e aí, como você cuidou do maior presente que eu te dei? Eu espero que Ele sorria e diga: servo bom e fiel tu foste. Eu me alegro de tudo que você fez. Então, para mim, é um valor inegociável. E a tua fé, Moisés? Eu já tô vendo aqui e eu sei, né? O que você acha? Como que a sua fé influencia na tua paternidade? Costumo orar com a Jojo, com certeza, né? Pois é, Izzy. É aquilo que eu falei, né? Entregar minha vida para Cristo foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Casar com a Josi foi a segunda coisa melhor. Então, são as duas decisões mais importantes do ser humano. Em quem ele vai entregar a vida e com quem ele vai casar. E a partir daí, a minha vida ela é norteada diante de princípios importantes. Então, eu crio um ambiente, e não estou falando de religião aqui. Eu estou falando de um relacionamento com Deus, onde Ele entregou o próprio Filho dele em favor de nós, para que hoje a gente pudesse ter um relacionamento com Ele verdadeiro. Então, a partir daí, eu começo a criar coisas dentro da minha vida, da minha rotina, onde eu consiga passar esses valores e princípios importantes para a Joane. Então, a gente vai para a igreja? Vai. A Joane participa de atividades dentro da igreja? Sim. A Joane, a gente tem devocional. O que é devocional? Devocional é aquilo que eu chamo de tempo de qualidade com teu filho para que ele aprenda valores e princípios cristãos que vão conduzir a vida dele para sempre. Então eu tô com a minha filha, lendo a Bíblia com ela, orando com ela, ensinando ela. Então, todo esse movimento que eu faço é para que ela não só experimente, na verdade, não só conheça, mas experimente. Porque hoje o nosso maior cuidado é com que os nossos filhos vão se relacionar. Porque isso tem uma influência tão grande,
que às vezes, dependendo da situação, a Joane chega lá em casa com palavreados, com falas, com comportamentos que eu digo, filha, Não aqui em faz casa parte, né? você não É. vê, não ouve e não faz parte do ambiente da nossa casa. Ah, papai, eu vi um amiguinho fazer. Ah, papai, a minha amiga falou isso e disse. E já pensou se a gente não tá presente? Perfeito. Pra Então, nortear isso, né? é complicado. Se você não estiver perto, se você não estiver junto, se você não ensinar, não conduzir, os seus filhos vão ser ensinados por outras pessoas. Então, o que que eu faço? Eu vou conduzindo e eu vou vivendo. Porque a forma como eu trato a minha esposa mostra para minha filha como Cristo é. E o que eu falo anula o que eu faço, anula o que eu falo. Quer ver um exemplo? Coloca a mão na tua boca aí. Eu falei pra tu colocar na tua boca, por que tu colocou no teu queixo? Ego, Moisés, impressionante. O Nossa que eu senhora, gente. faço anula o que eu falo. Então, eu não só ensino, eu preciso que a minha filha veja como é que eu trato a minha esposa, porque isso está diretamente ligado como Cristo é. Então, eu amo a Cristo, não pelo que a Joane vai amar a Cristo, não pelo que ela me viu falar, mas pelo que ela me viu, me ouviu falar, né? Mas pelo que ela me viu fazer. Então, essas experiências, elas são, para mim, fundamentais e que me garantem que eu vou ter uma filha apaixonada. E que ela não vai ter só sucesso profissional. Porque a maioria dos pais se preocupam com o quê? Se meu filho tiver sucesso profissional, tá tudo certo. Isso para mim está em segundo plano. Porque a minha filha precisa ser apaixonada por Cristo. Porque se ela for apaixonada por Cristo, ela vai viver os valores de Cristo. Se ela viver os valores de Cristo, ela vai ter sucesso em todas as áreas da vida dela. Acabou. Eu peço para minha esposa e minha filha ser mais apaixonada por Cristo do que por mim. Porque tem certas coisas que a gente não faz, que a gente gostaria de fazer. Que a gente não quer ferir o coração de Deus. Isso para mim é muito forte. E é mesmo. Em momentos difíceis, que eu sei que vocês já passaram, que você já passou, o que é que te guia na tomada de decisão, né? Como pai, como marido, como homem? E se existe uma passagem bíblica ou um princípio que você costuma lembrar? Easy. De fato, o que eu busco é sempre esse relacionamento. Como eu falei, o podcast, o meu episódio aqui, ele é norteado, de fato, de algo que eu acredito. Então, esse relacionamento com Deus vai transformando a minha vida. E a partir dessa transformação, eu vou me tornando uma pessoa melhor, um pai melhor, um marido melhor, ok? Não é o conhecimento de algumas passagens bíblicas, como eu vejo muitas pessoas, infelizmente, com falta de discernimento espiritual, coloca a Bíblia lá no Salmo 91 e acha que aquilo vai ser mágico o suficiente para transformar a vida. Não. É como eu vou viver tudo isso. Conhecer versículos bíblicos é importante, sim. Mas o que faz a diferença é conhecer a Cristo. É isso que transforma a vida. Então, o Espírito Santo vai me guiando. Eu vou conhecendo cada vez mais a Bíblia. Eu vou vivendo a fé. E existem sim alguns versículos. Eu passei por uma situação muito difícil na vida, que hoje me faz ser mais apaixonado pela minha família. Você falou que eu sou pai de um anjo. E é verdade. Sou pai de um anjo. Talvez você não conheça a minha história. Há 2 anos atrás, eu tive um filho tão sonhado. Comemoramos. Passamos por momentos difíceis na gravidez. Mas às vezes eu me pego pensando que se ele tivesse nasceu vivo e depois de 12 horas veio a falecer.
E às vezes eu me pego pensando se ele tivesse hoje vivo aqui, como é que estaria? Mas isso me faz olhar e dizer, não quero mais perder tempo com besteira na vida. Porque a vida da minha família, ela é mais importante. E como eu vou lidar com isso vai fazer a diferença. Então, existem alguns versículos que sustentaram a minha vida, ou sustentam a minha vida. Na verdade, não é que o versículo em si, é o conhecimento de Cristo. Mas aprender o versículo, ele é um passo, um dos primeiros passos para esse processo. Porque quando eu estou passando, ou quando a gente passa por alguma dificuldade, ao invés de pensar no sofrimento, ou no problema em si, eu penso no Deus que está acima de tudo. Então, existem versículos, sim. Ensina a criança no caminho que deve andar, para que, quando tiver numa idade adulta, não se desviará dela. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não é mantra. Existe um contexto quando você lê esses versículos. Eu é que sei os planos que tenho para vocês. Isso é Deus falando. Então, quando a gente passa por dificuldade, quando a gente passa por situações, quando a gente tem medo, porque a gente tem medo de o que vai, como é que minha filha vai se dar, como é que minha filha vai fazer as escolhas, com quem a minha filha vai casar, se vai ter algum problema ou não, não sei. Mas quando você começa a viver um relacionamento com Deus, você é preenchido por uma paz, por uma esperança e por uma confiança que só é possível quando o próprio Espírito de Deus conecta com teu espírito. Não é possível você compreender isso de uma forma cognitiva. Porque eu lembro quando o Isaac morreu e depois a Josi teve uma outra gravidez e ela perdeu. Eu falava para Deus assim, eu não quero sentir aquela paz que vem de uma capacidade cognitiva de enxergar a vida de forma diferente. Eu quero aquela paz que excede todo o entendimento. E foi por essa paz que eu fui preenchida. E o próprio Cristo fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é sobre simplesmente uma religião. É sobre entender que essa palavra tem poder para mudar a nossa vida e a nossa história. E a última. Ainda que a mãe se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, inevitavelmente, a nossa fé em Cristo, ela vai nos ajudar a passar por todas as dificuldades e mesmo assim encontrar forças e tornar isso um combustível para viver o nosso propósito. Eu tenho um propósito. Quando eu nasci, Deus já havia escrito a minha história. E é essa história que eu quero viver. Eu não quero atrapalhar. Eu quero ser um pai quando Deus escreveu lá. Você vai ser um pai assim, assim, assado, desse jeito. Vai cuidar do seu filho. É esse pai que eu quero ser. É esse pai que tem transformado a vida da minha filha. Onde quando ela abraça, ela me diz, papai, eu tô com medo. Mas quando eu abraço o Senhor, o meu coração desacelera. Meu Deus. Eu fico tranquila. O Senhor me acalma. Porque, Izzy, até o nosso relacionamento com Deus é impactado. De acordo com o relacionamento com o nosso Pai. Geralmente a gente enxerga a Deus a partir do relacionamento que a gente teve com o nosso Pai. Então, quando eu disser para Joane, filha, o Pai eterno, o nosso Deus, é um Pai perfeito. Ela vai olhar para mim e vai dizer, então é um pai melhor que o Senhor? É. Então vale a pena seguir esse pai, porque eu tive um pai quase perfeito. Então vale a pena confiar nesse pai, porque eu confiei no Senhor e o Senhor não me desapontou. Você cumpriu com todas as promessas. Você estava presente. O Deus que está lá no céu, ele é presente.
você estava presente, você estava cuidando de mim. O Deus cuida de mim. Amém. O Deus provê as minhas necessidades. Tudo isso, Senhor, foi. Então eu posso, de fato, conhecer esse Deus. Eu quero conhecer cada vez mais. Porque se o Senhor foi bom, eu tenho certeza que ele vai ser melhor. Ele é melhor ainda. Então até o nosso relacionamento com o nosso Pai influencia direto o nosso relacionamento com Deus. Porque se o Pai é ausente, se o Pai é violento, se o Pai só bate, se o Pai é uma pessoa ausente, como dizer que o Deus que está lá no céu é Pai? Ele vai ter uma referência distorcida desse Pai. É por isso que muita gente não consegue se relacionar com Deus. Porque infelizmente teve um pai ausente dentro de casa. É muito forte isso. Porque eu sou a representação de Deus dentro da minha casa. E a forma como minha filha vai enxergar Deus está diretamente relacionada a como eu me relacionei com ela. Nunca tinha parado para pensar Por isso a minha nessa responsabilidade. conexão, nessa relação. Nesse exemplo, sabe? E é verdade, mas é impressionante. Por isso, essa é a nossa responsabilidade como pai. Imagina você. É sério, eu oro para que Deus me posicione de tal forma que eu não seja uma pedra de tropeço na vida da minha filha. Eu não posso ser, filho. Até quando Isaac morreu, eu precisei ter força o suficiente para acalentar ela também. Para dizer, filha, eu sei que você queria muito um irmão, mas Deus sabe de todas as coisas. O Isaac morreu no parto, não foi? Não, ele nasceu. Ele nasceu. Depois de 12 horas ele veio a falecer. E ela chegando, papai, o meu irmãozinho, eu tô aqui aguardando o meu irmãozinho. Eu falei, filha, a gente não sabe, mas Deus precisou do Isaac lá no céu. E ela começou a chorar. E eu ali abraçando ela, dizendo que Deus sabe de todas as coisas, Ele é o Pai. Então, é esse Pai que ela vai precisar confiar nos momentos mais difíceis da vida dela. Mas isso só vai ser possível se ela tiver um pai dentro de casa, que é posicionado, que ama a Deus, que é participativo, que cuida, que dá afeto, que dá amor, que dá carinho, que dá atenção, que provê, que dá proteção, que dá direção, porque tudo isso Deus faz. Ele dá direção, dá proteção, cuida, dá amor, é generoso, é bondoso, é paciente. Como é que eu digo que Deus é paciente se dentro de casa eu sou violento, agressivo? Como é que eu digo que Deus é bondoso? Como é que eu digo que Deus é presente se eu sou ausente? Eu digo que Deus é pai. Como é que pai é esse? Então, a responsabilidade que nós temos, ela vai além de simplesmente achar que a gente tem que prover a nossa família. A gente precisa entender que a forma como os nossos filhos vão enxergar a Deus está diretamente ligado como eu sou dentro de casa. Perfeito. Perfeito, perfeito. Se você pudesse, Moisés, então, deixar uma mensagem para os pais que estão começando essa jornada agora, o que você falaria? Easy. Eu escrevi isso. E eu queria deixar isso aqui pro pessoal. O mundo precisa de homens curados, pais presentes, líderes espirituais dentro da casa. A ausência paterna gera feridas profundas. Talvez você esteja sofrendo até hoje por causa disso, mas não deixe essa dor continuar em seus filhos. Quantas vezes eu, por causa de um padrão geracional comportamental, estava me comportando igualzinho o meu pai. Eu precisava construir a minha paternidade de tal forma que eu não prendesse a Joane nas minhas próprias cadeias. Para que isso não acontecesse,
Eu precisava me libertar dessas cadeias. Porque pais feridos ferem. Pais curados curam. Perdoe o passado. Cure-se. Posicione. Brinque com seus filhos. Olhe nos olhos. Abrace. Ore com eles. Diga eu te amo. Diga me perdoe. Tem pai que não olha no olho, não abraça, não brinca, não carrega no colo, não diz eu te amo. Isso destrói a vida de uma criança. Seja pai como o Pai é. O Pai, Deus, presente, constante, amoroso e firme. Seu filho não precisa de um pai perfeito. Precisa de um pai que ama a Deus de verdade. Não tem como você ser um pai que vai gerar um impacto na vida dos seus filhos se você não ama a Deus. Porque nós somos seres, por natureza, egoístas, egocêntricos, arrogantes, que em primeiro lugar está o meu prazer, as minhas vontades. E muitas vezes, o que me faz me arrepender de um comportamento é porque eu decidi, primeiro, agradar a Deus. Então tem certas coisas que não vai ter jeito. Só vamos fazer se Deus for o centro da nossa vida. E a paternidade só é possível de uma forma saudável, onde nossos filhos vão ter sucesso em todas as áreas da vida dele. Se Deus for o centro da nossa vida. Fora isso, nós vamos talvez fazer dos nossos filhos serem profissionais de sucesso. Mas infelizmente, tem muita gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Eu não quero isso para minha família. Eu não quero isso para meus filhos. Quero meus filhos tenham famílias saudáveis que vão continuar impactando outras gerações. Eu não quero só deixar herança. Quero deixar um legado. E aí, como é que a gente termina aqui o episódio? O que a gente faz agora? É, meu amigo, impactante mesmo esse episódio. É de muita reflexão, né? De realmente, assim, da gente parar para pensar no que... E a gente vai muito no automático às vezes, sabe? O teu dia a dia. Na maioria das vezes, 95% É da muito no nossa. automático que a gente faz no dia a dia com nossos filhos e tal. E assim, eu me dedico muito, né, no meu dia para estar com eles, né? Então, eu estava até lendo uma passagem de um que eu sigo no Instagram. Nossa, eu estava aqui tentando achar ele uma hora. Que ele falava assim: nós nunca seremos ricos, porque a gente decidiu trabalhar menos para estar com os nossos filhos, né? Sim, perfeito. E é isso, a gente, como o Zé Carlos decidiu trabalhar mais horas no dia, eu escolhi trabalhar menos horas no dia, né? Então, apesar de ter 2 empresas, amar o que eu faço, né? Amar a minha profissão, me dedico muito a ela também, mas eu amo demais ser mãe, né? Então, de eu ter esse tempo para me dedicar, meio período, para me dedicar a eles, a estar mais presente, a estar com eles. É incrível eu poder fazer isso. E não me arrependo em absolutamente nada. Com certeza. Né? E aí, quando eu vou trabalhar, eu deixo eles na escola. Já teve uma vez que o João me perguntou: mamãe,
quando eu entro aqui na escola, você fica aqui me esperando? Porque na maioria das vezes ele sai, eu já tô lá, É. né? Então, para eles eu tô o tempo todo. O único momento que a gente se separa é quando eles vão pra escola, Uhum. né? E a gente já volta, o Zé Carlos já tá em casa, já chega cedo também. E a gente sempre janta junto, lancha junto, né? É. À noite estamos juntos. Para você ter noção, a gente decidiu em casa fazer pelo menos uma refeição, todo mundo junto. Uhum. Existem pesquisas mostrando o impacto emocional, cognitivo, afetivo, tanto quando os pais decidem ter uma refeição por dia Uhum. juntos Se organizam para e isso, né? os pais que não têm nenhuma refeição com seus filhos. Então, nada, exatamente nada, substitui a presença do pai. Perfeito. Então, Muito bom, Moisés. será que é tão difícil a gente escolher uma refeição do dia para estar com o nosso filho, sem celular, sem televisão, Importante isso, sem e celular. perguntando para o nosso filho: filho, como foi seu dia? O que que você sentiu? Quais são os sentimentos? O que que você aprendeu? São coisas simples, amigo. Uhum. É louco, mas é sério. Tem pai que não abraça seus filhos. Tem pai que não consegue sair para passear com seus filhos e deixar o celular. Tá empurrando o filho na, como é que Um ele, aqui balanço. na balança, mas tá aqui, ó. Uhum. Parece besteira, mas o filho Mas não percebe é. que ele não é a pessoa mais importante pro pai dele. Uhum. Existem traumas que são é, que são acometidos por pais que nunca olharam no olho dos seus filhos. Existem traumas de pais que nunca carregaram seus filhos no colo. Existem Deus o traumas livre. É. de pais que nunca tiveram tempo de qualidade com seus filhos. Então isso eu não quero carregar essa culpa para minha vida. Que bom que não é uma realidade na nossa vida. É. E é o que a gente deseja para a tua vida também. É o que a gente deseja para o teu paternar, para o teu dia a dia, para a tua rotina. É essa presença. É essa presença, é essa conexão com a tua família, é essa conexão com Deus, é esses valores, os valores que você acredita que eles sejam imutáveis e que você seja alguém que transforme mesmo o dia a dia da sua família. Então, nesse Dia dos Pais, a gente quer te levar a essa reflexão para te trazer essas verdades e como que você pode, de fato, ser o diferencial na vida da tua família, na vida da tua filha, do teu filho, dos teus filhos. Porque paternar vai muito além do que só colocar um filho no mundo, né? Sim, com certeza. Muito além do que só prover. Sim. Paternar é presença. Perfeito. Então, feliz Dia dos Pais para você. Feliz Dia dos Pais para quem vai ser papai ainda, que já está chegando aí. Feliz Dia dos Pais para você que é vovô. Feliz Dia dos Pais para você Que é que de filho. fato que é filho. E feliz Dia dos Pais para você que de fato quer mudar a realidade da paternidade no mundo, né? Porque Perfeito. paternar muda o mundo. Paternar de verdade muda o mundo. É sensacional essa frase. Eu vi na camisa de um amigo. Ele que leva sempre os filhos na escola, porque a maioria são as mães, né? E aí ele que leva mais na escola e ele foi com uma camisa uma vez escrita que paternar muda o mundo. E eu achei sensacional. Então a gente termina com essa frase de que paternar realmente muda o mundo. E amigo, além de, obviamente, te agradecer por esse episódio incrível, reflexivo, em que a gente vai trazer muitas reflexões para as famílias,
né? Vou te presentear. Ah, Já olha aí. provou o morango do amor? Ah, não Isso deixe. aqui vai ser disputado. Isso aqui vai ser disputado Eu lá acho em que a casa Joane com a vai Jojo e querer. a Josi. Exatamente. Que legal. Obrigado, amigo. Lenoca, que sempre nos brinda aqui com algum mimo, um presente feito pelas mãos encantadas dela. Porque eu falo que ela pode dar a receita mesmo para todo mundo, mas ninguém vai acertar a fazer, porque de dedicação e carinho e talento ela tem de sobra. E o aniversário, o último aniversário, olha ali a gente, o último aniversário da Maju. Lindo. Ela que fez a decoração personalizada Olha só. desse bolo incrível. Incrível. Isso é bolo verdadeiro, tá, gente? É? Isso não é bolo fake, não. Não é Não é isopor. bolo fake, não. É bolo verdadeiro. E foi muito linda essa festa, porque a Lenoca parece que já lê meus pensamentos também. E ela não só antecipa, mas como ela realiza junto comigo, sabe? Ela fez essa decoração linda, esse bolo encantador, personalizados, docinhos. Que legal. Nossa, sobremesa, tudo ela faz. Então, Lenoca, muito obrigada, viu? Fest Escova, gente, como eu amo a Fest. Eu estou sempre muito bem arrumada aqui, Moisés, né, com a minha escova pronta, mesmo sendo uma segunda-feira de manhã, que eu me arrumo na segunda de manhã. Para achar um salão antes era, meu Deus do céu, uma dificuldade só. Agora a gente tem Fest Escova que não precisa de horário agendado. Isso daí, nossa, realmente faz jus ao nome, é Fest. Porque você chega lá, você já tem muitos profissionais ali, é muito rotativo, né? Eles entregam segurança, eles entregam conforto, eles entregam uma equipe gigante pronta para te atender. E tem a Festa Escovinha também. Maju agora tá fã de fazer escova lá também. Vê se pode. Quando tiver cabelo, então, gente, aí é que ela vai querer viver na Festa Escova. E tem 3 unidades, olha só, o Marizal, Batista Campo e Marco. Inclusive a do Marizal, que foi a primeira, fez 5 anos agora de Festa Escova. Parabéns, viu, Fest? Parabéns por esse start de um tipo de negócio realmente diferenciado. Muito obrigada pela parceria e por acreditar aqui também. Passione, querido. Agora porque é dia dos pais, mas não tem coisas masculinas lá também? Olha aí, relógio, é verdade, relógios, pulseiras, relógio, pulseira, cordão. Presente pro Dia dos Presente Pais. pro Dia dos Pais, já fica essa super dica aqui, viu? Eles atendem por WhatsApp, eles fazem delivery e eles têm a loja lá no IT Center também, tá? E eles fazem plantões, às vezes, assim, perto de datas comemorativas. Tipo, eles ficam no dia anterior e até no próprio dia, às vezes, aberto também. Então, checa direitinho os horários que a Passione vai estar aberta, porque vale a pena. Porque eu falo que ali é joia e semi-joias que parecem joias, tá? Porque da durabilidade, olha só esse conjunto que eu tô aqui. Maravilhoso. Isso daqui ele fica numa caixa especial assim dele, porque isso aqui é uma joia lindíssima que a Michelle escolheu, nos presenteou. Maravilhoso, Michelle. Parabéns pelo olhar diferenciado em cada peça que você escolhe para Passione, viu? Um beijo em vocês. Hã? Ah, ela estava no ao vivo. Ai, que bom, Mica. Obrigada e parabéns. Você sabe que a gente ama a Passione. Um beijo em você e no Júnior. E já fica a dica aqui pro Dia dos Pais. Presente. Josi, Dia dos Pais. Agora, exatamente. Dá para esse papai de Pode ser um valor relógio, aqui. pode ser um O relógio. papai de valor precisa ter uma joia também para guardar, para passar de geração em geração. Porque aqui passa de geração em geração, Eu viu? tenho certeza disso. Exatamente. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Feliz de estar aqui, poder Eu contribuir. também. Muito feliz com esse episódio, muito feliz com tudo que você trouxe de reflexão, muito feliz pela tua família, Amém. feliz pelo pai que você é, feliz pelo exemplo de homem que você é, não só dentro da tua casa, mas de todas as pessoas que convivem com você. Você sabe que você impacta positivamente a vida de todas elas, inclusive a minha também. Então não escolhi à toa esse episódio especial para estar aqui com você, porque eu tinha certeza que você ia trazer muitas reflexões boas e necessárias agora para a atualidade, para falar sobre esse papel do pai e esse papel do homem na família também. Então, muito obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço. De alguma forma,
Espero ter alcançado o coração das pessoas que estejam aqui. E esse é o propósito, né? A gente servir como agente de transformação, eu enquanto homem na vida de outros homens e ajudando a se posicionar de forma adequada a partir de princípios bíblicos que transformam a nossa vida, deixam legados e mudam gerações. Perfeito. Muitíssimo obrigada. Feliz Dia dos Papais de novo. E até o próximo episódio. Não perca, porque vai ser um outro assunto realmente necessário para a gente ver também, impactar um pouco também nessa realidade atual, né? Porque existe esse casamento que é imutável, a gente não se separa, dorme que passa, e é isso. Vamos viver aqui. Mas existe, infelizmente, vários motivos para se chegar ao fim do casamento e a gente precisa entender quando tem uma criança no meio e como a gente pode minimizar os impactos dessa separação na criação do filho. Então, já fica atento para o próximo episódio também. E muitíssimo obrigada pela tua participação, pelo teu acompanhar do nosso podcast e pelo teu impulsionar também. Fica ligadinho que quando terminar esse episódio vai aparecer sugestões. A gente precisa que você curta ou compartilhe com a gente ou comente lá para a gente saber que sugestão de episódio chegou até você, porque a gente já está no episódio 90 agora. Né? A gente já está no episódio 90 e a gente quer entender quais os episódios anteriores estão aparecendo mais aqui nesse compartilhar. Muito obrigada e até a próxima, gente. Aê! Show.